Uma história de amor traída, uma tragédia inesperada e a verdade brutal que se desdobra em 23 palavras. Bruna, a protagonista, se vê presa em um hospital, ferida por um acidente que poderia ter sido fatal. E seu marido, Tiago, está a apenas um telefonema de distância. No entanto, sua resposta de 23 palavras a deixa mais ferida do que o próprio acidente. Essa única mensagem se tornou o estopim de um plano meticuloso de vingança e justiça, orquestrado não apenas por Bruna, mas também pela polícia, sua vizinha e seu irmão. Uma história de força e resiliência feminina que revela que, às vezes, a destruição é a única maneira de reconstruir. A dor pulsava na minha têmpora como um tambor de guerra, e meu ombro deslocado gritava com cada respiração superficial. Através da tela de aranha do meu celular, contemplei as palavras frias do meu marido, a realidade se afundando como uma âncora de chumbo no meu estômago. O acidente de carro que quase me tirou a vida havia me atirado ao limbo. E a resposta de Tiago, a quem eu implorava para que me resgatasse, não me oferecia nem uma tábua de salvação. Não posso sair do almoço com a Camila agora. O ex dela está a perseguindo. Chame um Uber? Sinto muito, querida. Aquela única palavra de 3 letras, ok, que digitei de volta com a minha única mão boa, selaria o fim de um casamento de 8 anos. Mas Tiago ainda não o sabia. Ele estava muito ocupado confortando Camila Martins, a amiga da faculdade com o fundo fiduciário e os dramas românticos intermináveis, para perceber que a sua esposa estava deitada na sala de emergência do Hospital Central do Rio de Janeiro, escolhendo entre a fúria e a morfina. As enfermeiras me perguntaram 3 vezes se poderiam ligar para outra pessoa, qualquer outra pessoa, mas eu continuava a olhar para aquela mensagem, lendo-a repetidamente, como se as palavras pudessem se rearranjar em algo que fizesse sentido. Meu marido de 8 anos havia acabado de sugerir que eu pegasse um Uber para ir para a casa da sala de emergência depois de um acidente de carro que poderia ter me matado, porque Camila Martins precisava mais dele. Amanhã parecia agora uma vida diferente. Eu havia parado na nossa cozinha às 6h30 da manhã, fazendo o café da manhã de Tiago exatamente como ele gostava. 2 ovos mexidos, 3 tiras de bacon crocantes e torradas de trigo com apenas um toque de manteiga. 8 anos fazendo o mesmo café da manhã, e eu podia fazê-lo sem pensar. Minhas mãos conheciam os movimentos enquanto a minha mente divagava para o jantar da conferência de farmácia à noite, onde eu receberia meu prêmio de 5 anos de serviço. Tiago havia prometido estar lá. Ou melhor, ele tentaria. A Camila está tendo outra crise, ele havia anunciado durante o café da manhã, seus olhos nunca saindo da tela do celular. O sorriso suave em seus lábios era o que eu costumava ver quando eu entrava em um cômodo. Agora, ele pertencia às mensagens dela. Outra. Mantive minha voz neutra enquanto quebrava os ovos com talvez mais força do que o necessário. Essa é a 3ª crise este mês. O ex dela está a perseguindo. Ela está assustada, Bruna. Marcos, o ex-namorado, estava a perseguir Camila há 6 meses de acordo com ela. Era estranho como a perseguição só parecia ocorrer nas quintas-feiras à tarde, quando Tiago tinha sua pausa para o almoço mais longa. Estranho como ela nunca escalava a ponto de realmente ligar para a polícia. Eu queria apontar essas inconsistências, mas havia aprendido que defender Camila era a nova religião de Tiago. Em vez disso, eu o havia lembrado sobre o jantar da farmácia. A resposta dele foi previsível. Vou tentar ir, mas se a Camila precisar de mim, ela precisaria dele. Ela sempre precisava nas quintas-feiras. O almoço de quinta-feira havia começado de forma tão inocente que eu nem sequer pude ficar com raiva no início. 6 meses atrás,
Tiago havia levado Camila à minha farmácia no Hospital Central do Rio de Janeiro. Ela precisava de medicação para a ansiedade e Tiago queria ter certeza de que ela receberia o tratamento certo. Eu observei de trás do balcão enquanto ela tocava o braço dele, rindo de algo que ele dizia. O gesto era casual, íntimo, familiar. Tiago havia ajeitado a gravata quando ela a elogiou. Um pavão se exibindo por atenção. A Camila está passando por um divórcio difícil. Ele havia explicado naquela noite. Ela não tem mais ninguém na cidade com quem possa realmente conversar. Um almoço se tornou 2. Mensal se tornou semanal. 1 hora se esticou para 3. Sempre às quintas-feiras, quando eu trabalhava no meu turno noturno e não voltaria para casa antes das 9. Tentei conversar com ele sobre isso no mês passado. Estávamos deitados na cama e eu podia sentir o cheiro do perfume dela na camisa dele. Algo caro e floral que fazia nosso quarto cheirar a uma loja de departamentos. Você acha que a Camila pode estar a se aproveitar da sua gentileza? Perguntei com cuidado. Tiago se virou para me olhar com uma surpresa tão genuína que por um momento me perguntei se eu estava errada. Aproveitando? Bruna, ela está desmoronando. O ex dela a está a abusar psicologicamente. Ela tem ataques de pânico. Ela precisa de apoio. Ela tem pais a 20 minutos de distância. Ela tem um terapeuta. Ela tem outros amigos. Mas ela confia em mim. Tiago havia dito como se aquilo explicasse tudo. Como se a confiança dela fosse mais importante que o nosso casamento. Elisa Oliveira, a mãe de Tiago, me encurralou na nossa festa de casamento há 8 anos. Ela havia bebido champanhe demais e suas palavras vinham com as arestas afiadas da verdade que o álcool tende a revelar. Você é boa para ele, ela havia dito, não como um elogio, mas como uma avaliação. Tiago precisa de alguém prático, alguém que não o deixe se perder. Você o manterá com os pés no chão. Eu pensei que ela estava me dando as boas-vindas à família. Agora eu entendi que ela estava me contratando para uma posição. A guardiã de Tiago. A pessoa prática que trabalhava 12 horas por dia enquanto ele se divertia no escritório de contabilidade do pai, tirando almoços de 3 horas sem consequências. Na manhã do acidente, eu observei Tiago se preparar para o trabalho com a atenção de alguém que memoriza detalhes. Ele usava a gravata bordô que Camila havia elogiado na semana passada. Aquela que eu havia lhe dado há 2 natais e que havia morado no seu armário até ela mencionar como ela realçava seus olhos. A colônia dele estava mais forte do que o normal. Ele havia aparado a barba com uma precisão incomum. Reunião importante hoje? Perguntei. Apenas quinta-feira. Ele havia respondido e ambos sabíamos o que isso significava. Saí para o meu turno no hospital, pensando em quando havíamos parado de realmente nos ver. Quando eu me tornei apenas um móvel no meu próprio casamento? Quando o celular dele se tornou mais interessante do que as conversas com sua esposa? As perguntas me seguiram através da minha rotina matinal na farmácia, através da pausa para o almoço que comi sozinha na sala de descanso, através da tarde que terminaria com o meu carro amassado contra uma barreira de concreto e o meu ombro forçado para fora da sua articulação. A ironia não me escapou que eu havia passado a manhã a encher receitas para a medicação de ansiedade de Camila. A mesma medicação que ela precisou para 6 meses de crises de quinta-feira que nunca pareciam se resolver. A mesma medicação que lhe deu uma razão para enviar mensagens ao meu marido a todas as horas, com perguntas sobre efeitos colaterais e ajustes de dosagem. Agora, deitada na sala de emergência com monitores a apitar ao meu redor, pensei em todas as noites de quinta-feira que voltei para casa para encontrar Tiago já na cama, fingindo que estava a dormir. Os gastos com cartão de crédito no Ouro Fino, que eram sempre um pouco altos demais para um almoço entre amigos. A maneira como ele havia começado a manter o celular virado para baixo durante o jantar.
A inspetora Renata Moraes se aproximou da minha cama novamente, sua expressão cuidadosamente profissional. Senhora Oliveira, tentamos ligar para o seu marido mais 3 vezes. As chamadas estão a ir direto para o correio de voz agora. Ele havia desligado o celular para não ser interrompido durante o almoço com Camila. O reconhecimento desse fato se assentou sobre mim como um cobertor feito de chumbo. Tiago havia ativamente escolhido ficar inalcançável enquanto sua esposa estava na sala de emergência. Inspetora Moraes, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, apesar da medicação fazer tudo parecer distante e embaçado. Eu sei exatamente onde meu marido está, no Ouro Fino, na Rua de Janeiro. Ele está na mesa de sempre, ao lado da janela, com a Camila Martins. Eu fiz uma pausa, sentindo o sabor de sangue de onde eu havia mordido meu lábio. Você se importaria de entregar a mensagem pessoalmente? Estou preocupada que ele não entenda a gravidade disso. A inspetora Moraes estudou meu rosto por um momento, e eu vi o entendimento amanhecer em sua expressão. Nós podemos fazer isso, senhora Oliveira. O Ouro Fino, você disse? Toda quinta-feira, eu confirmei. Como um relógio. O relógio da farmácia marcava 18h. Quando Patrícia, minha supervisora, me alcançou na porta com o meu casaco já na metade. A expressão dela carregava aquela mistura particular de desespero e autoridade que significava que ela estava prestes a pedir algo que eu não queria dar. Bruna, eu detesto pedir, mas o inventário de substâncias controladas está com 3 unidades faltando. O Estado vem na segunda-feira para a inspeção. Eu realmente preciso de alguém que saiba o que está a fazer para me ajudar a resolver isso esta noite. Minha mão parou na maçaneta da porta. 3 unidades faltando significavam pelo menos 2 horas de verificação de cada registro, cada assinatura, cada transferência. O jantar da conferência começava às 19h30, a minha apresentação do prêmio às 20 horas. Tiago já havia deixado claro que a crise de Camila tinha prioridade, mas talvez, se eu chegasse tarde com o prêmio real na mão, significaria algo. Talvez ele olhasse para cima do seu celular e se lembrasse com quem ele se casou. Sinto muito, Patrícia. O jantar da conferência é hoje à noite. Lembra? O prêmio de 5 anos. O rosto de Patrícia mudou para entendimento e depois para algo mais. Piedade, talvez. Ela sabia sobre os almoços de quinta-feira de Tiago como todo mundo no hospital sabia. Fofocas viajavam por instalações médicas mais rápido do que qualquer vírus. Claro, vá pegar seu prêmio, querida. Você o mereceu. A chuva havia começado durante o meu turno. Um suave bater contra as janelas do hospital, que havia se transformado em um verdadeiro temporal, no momento em que alcancei meu carro. Os limpadores de para-brisa guinchavam contra o vidro. Borracha envelhecida além da sua utilidade, mas nunca o suficientemente ruim para ser substituída. Mais uma coisa na lista de coisas que Tiago disse que nós cuidaríamos juntos, mas nunca o fizemos. Eu saí da garagem do hospital para as ruas já inundadas nas esquinas. O jantar da conferência era no centro, no Marriott. 15 minutos em tempo bom. Provavelmente 30 nesta bagunça. Meu celular estava no suporte de copos e eu continuava a olhar para ele, esperando que Tiago me enviasse uma mensagem dizendo que ele estava a caminho, que a crise de Camila havia se resolvido, que ele se lembrava que sua esposa seria homenageada hoje à noite. Nada. A chuva batia mais forte quando eu virei para a Avenida Copacabana. Os postes de luz criavam halos na água a escorrer pelo meu para-brisa, e eu tive que me inclinar para a frente para enxergar corretamente. O rádio tocava algo velho e melancólico, uma música que minha mãe costumava cantar enquanto lavava a louça. Pensei em ligar para Tiago mais uma vez, mas de que adiantaria? Ele havia deixado clara a sua escolha no café da manhã. Camila precisava dele. Camila sempre precisava dele nas quintas-feiras. Eu estava a pensar no que diria se alguém me perguntasse onde Tiago estava naquela noite,
quando me aproximei do cruzamento da Rua de Janeiro com a Avenida Copacabana. O sinal estava verde há vários segundos, enquanto eu me aproximava a 40 km/h, cautelosa na chuva. Eu já estava a entrar no cruzamento quando um movimento chamou minha visão periférica. Uma picape levantada, uma daquelas coisas desnecessariamente enormes que garotos universitários dirigem para se sentirem importantes, a descer a Rua de Janeiro como se a chuva não existisse. O último pensamento coerente que tive foi que ele não iria parar. Esse garoto, na sua enorme caminhonete, provavelmente com 19 ou 20 anos, usando um boné virado para trás, iria furar o sinal vermelho em velocidade máxima. O impacto dobrou a porta do meu carro contra as minhas costelas. O som foi extraordinário, nada parecido com o que os filmes fazem parecer. Foi úmido e agudo e final, metal a se render ao metal na chuva. Meu corpo se moveu em direções que não foram feitas para se mover, e de repente o volante estava em algum lugar perto da minha orelha direita, e a porta estava a tocar meu quadril esquerdo de uma maneira que fazia a geometria parar de fazer sentido. O tempo fez algo estranho então. Tudo desacelerou e acelerou simultaneamente. Eu podia ver gotas de chuva individuais no que restou do meu para-brisa, cada uma perfeita e separada. A voz da minha mãe flutuou pela minha cabeça com absoluta clareza, uma memória de 20 anos atrás, quando ela me pegou saindo de casa com roupas de baixo esfarrapadas. Sempre use roupas de baixo limpas, Bruna. E se você estiver em um acidente, o que os paramédicos vão pensar? O absurdo daquele pensamento me deu vontade de rir, mas meu peito não se expandia corretamente. Algo quente estava a escorrer para os meus olhos, e quando tentei limpar, meu braço esquerdo não respondeu aos comandos. Ele apenas pendurou em um ângulo que fez meu estômago embrulhar. Minha aliança de casamento capturou a luz do poste através da janela estilhaçada, ouro coberto de vermelho, que eu sabia que era sangue, mas não conseguia processar como sendo meu. 8 anos usando aquele anel. 8 anos acreditando que significava algo mais do que joia. Agora era apenas metal em um dedo preso a um braço que não se moveria, coberto de sangue de um ferimento na cabeça que eu não conseguia ver, mas definitivamente podia sentir. O rádio ainda estava a tocar. Através do caos de vapor do motor destruído e da chuva a cair por onde as janelas costumavam estar, aquela música melancólica continuava como se nada tivesse acontecido. Meu cérebro, provavelmente em choque, decidiu que essa era uma informação vitalmente importante. A música era The Night We Met, de Lord Huron. Eu podia identificá-la, apesar de todo o resto estar a se desligar. Alguma parte de mim achou isso hilário. Vozes começaram a penetrar a bolha de choque. Masculinas, jovens, em pânico. O garoto da caminhonete dizendo variações de "eu não a vi" e "o sinal estava amarelo" e "ela está bem?" Repetidamente, como um disco arranhado. Outras vozes se juntaram, mais calmas, dando instruções sobre não me mover, sobre ligar para a emergência, sobre verificar a respiração. Então, vozes familiares, profissionais. Os paramédicos chegaram mais rápido do que parecia possível, embora o tempo tivesse se tornado negociável. Então, talvez tivessem sido horas. Eu reconheci a urgência controlada em seus movimentos, a maneira como eles se comunicavam em frases curtas e eficientes. Eles estavam fazendo a avaliação inicial, verificando vias aéreas, respiração, circulação. O básico que você aprende no primeiro dia de qualquer treinamento médico. Senhora, você pode me ouvir? Não tente se mover. Nós vamos ajudá-la. A jovem paramédica, a se inclinar sobre mim, não poderia ter mais de 25 anos. Sua parceira parecia ainda mais jovem.
Eu queria dizer a elas que eu sabia o que elas estavam a fazer, que eu entendia a terminologia médica, que eu trabalhava no Hospital Central do Rio de Janeiro, mas quando abri a boca, o que saiu foi: ombro deslocado, possível concussão, múltiplas lacerações na testa e no couro cabeludo. Elas trocaram olhares acima da minha cabeça. O olhar que os profissionais médicos compartilham quando um paciente pode ter um trauma na cabeça, mas está a falar de forma muito clara para ser ignorado. Você é uma profissional médica? A mais velha perguntou, enquanto estabelecia um acesso com facilidade praticada. Farmácia. Hospital Central do Rio de Janeiro. Era para estar em um jantar. Prêmio de 5 anos. As palavras saíram desconectadas, como contas de um colar quebrado a se espalhar pelo chão. Elas trabalharam ao meu redor com eficiência coreografada. Um colar cervical para proteger minha coluna. Uma cuidadosa examinação do ombro que me fez ver estrelas, apesar do que quer que eles tivessem empurrado através da intravenosa. Pressão no ferimento da cabeça, que era aparentemente mais impressionante do que eu havia percebido, com base na rapidez com que elas se moveram depois de vê-lo. Nós vamos te retirar agora. Isso pode doer. Pode doer era o jargão dos profissionais médicos para: isso vai ser agonia. Eles cortaram o que restou da minha porta com ferramentas que soavam como vespas de metal raivosas. Cada movimento enviava fogo através do meu ombro e costelas. Eu me concentrei nos rostos delas, na chuva, a atingir seus uniformes, em qualquer coisa, exceto na dor que fazia a respiração parecer um afogamento reverso. Foi quando a inspetora Renata Moraes apareceu nas portas da ambulância, enquanto eles me colocavam dentro. Eu reconheci o rosto dela imediatamente, apesar da névoa de choque e medicação. Ela pegava a medicação para a pressão arterial da mãe dela todos os meses, sempre faladora, sempre perguntando sobre a minha família, meu marido, minha vida. Bruna, querida, sou Renata Moraes. Você vai ficar bem. Precisamos entrar em contato com alguém para você. Quem devemos ligar? A resposta automática veio sem pensar, programada por 8 anos de casamento. Tiago Oliveira, meu marido. Eu lhe dei o número enquanto parte do meu cérebro gritava que ele não atenderia. Que a crise do perseguidor de Camila seria mais importante do que a emergência real da sua esposa. Que os almoços de quinta-feira eram sagrados, enquanto os acidentes de quinta-feira eram inconvenientes. As portas da ambulância se fecharam com um baque definitivo que parecia me selar em um mundo totalmente diferente. A viagem para o Hospital Central do Rio de Janeiro levou 12 minutos, de acordo com o relógio digital acima da minha cabeça. Embora o tempo tivesse se tornado elástico e não confiável desde o momento em que aquela picape havia rearranjado meus planos noturnos, junto com a minha estrutura esquelética. As telhas do teto da sala de emergência entraram em foco lentamente enquanto eles me transferiam da maca da ambulância para uma cama de hospital. Alguém havia tentado deixá-las alegres uma vez, pintando pequenas nuvens em alguns dos quadrados, mas anos de exposição à luz fluorescente as haviam amarelado em algo que parecia mais com dentes velhos do que com o céu. Eu os contei enquanto o Dr. Santos manipulava meu ombro, suas mãos profissionais e surpreendentemente gentis para alguém que parecia estar acordado por 36 horas seguidas. Isso vai doer, ele avisou, que era o jargão do médico para prepare-se para a agonia. No 3. 1. 2. Ele puxou no 2. O estalo de ranger do meu ombro a deslizar de volta para o lugar enviou um relâmpago branco por todo o meu lado esquerdo. Estrelas explodiram na minha visão, e por um momento eu estava em outro lugar, lembrando de Tiago no mês passado, quando eu pedi a ele para abrir um pote de picles. Você é mais forte do que finge ser, Bruna, ele havia dito com aquele tom particular, de leve aborrecimento que ele havia aperfeiçoado ao longo de 8 anos.
Você não precisa de mim para tudo. A ironia daquela memória atingiu mais forte do que a medicação para a dor que eles estavam a injetar na minha veia, que eu estava com um ombro legitimamente deslocado, não fingindo nada, e Tiago não estava em lugar algum. Eu me perguntei se ele acreditaria que isso era real ou se ele acharia que eu estava a ser dramática sobre isso também. Da mesma forma que ele alegava que eu era dramática sobre Camila monopolizar o tempo dele. Aí vamos nós, Dr. Santos disse, satisfação evidente enquanto ele testava a mobilidade da articulação. Redução limpa. Você ficará dolorida por algumas semanas, mas sem danos permanentes. A enfermeira Patrícia apareceu ao lado da minha cama, enquanto o Dr. Santos se movia para o próximo paciente. Patrícia trabalhava na emergência há 20 anos, e isso se mostrava na maneira cuidadosa como ela se portava, como se tivesse aprendido a carregar os traumas de outras pessoas sem deixar que eles se infiltrassem em seus ossos. Sua expressão tinha aquela combinação particular de simpatia e profissionalismo que sugeria que ela tinha notícias que eu não queria ouvir. Querida, nós temos tentado entrar em contato com seu marido. O número de contato que você deu à inspetora Moraes. Ela levantou o celular do departamento mostrando o registro de chamadas. 3 tentativas, direto para o correio de voz em todas as vezes. 3 chamadas. 3 vezes que o hospital havia tentado informar a Tiago que sua esposa estava na sala de emergência. Eu sabia exatamente onde ele estava. Podia imaginá-lo no ouro fino com seu celular virado para baixo na toalha de mesa branca, dando a Camila sua atenção completa, enquanto ela detalhava a crise fictícia que justificava a ausência dele. Mas saber e aceitar eram coisas totalmente diferentes. Deixa eu tentar, eu disse, alcançando meu celular com a minha mão boa. A tela era uma teia de aranha de rachaduras do acidente, mas ainda funcionava. Meus dedos tremeram enquanto eu digitava, embora eu não pudesse dizer se era da medicação ou do medo que eu já sabia como isso iria se desenrolar. Tive um acidente. Estou no Hospital Central do Rio de Janeiro na emergência. Ombro deslocado, concussão. Você pode vir me buscar? A mensagem apareceu como entregue imediatamente. Então, aqueles 3 pontos apareceram e meu coração fez algo estúpido e esperançoso no meu peito. Ele estava a digitar. Ele tinha visto. Talvez as chamadas não tivessem passado corretamente. Talvez ele estivesse em uma reunião. Talvez ainda houvesse uma explicação razoável que não envolvesse ele escolher Camila em vez da sua esposa ferida. Os pontos desapareceram e reapareceram várias vezes, como se ele estivesse a escrever e apagar, tentando encontrar as palavras certas. Cada vez que eles desapareciam, minha esperança diminuía um pouco mais, até que finalmente sua resposta chegou com a suave vibração que antes me fazia sorrir quando eu via o nome dele na minha tela. Não posso sair do almoço com a Camila agora. O ex dela está a perseguindo. Chame um Uber. Sinto muito, querida. Eu li 3 vezes, certa de que estava a entender algo errado. A concussão deve estar a afetar minha compreensão de leitura. Certamente meu marido de 8 anos não havia acabado de sugerir que eu pegasse um Uber para ir para a casa da sala de emergência. Certamente ele não havia priorizado o drama recorrente de quinta-feira de Camila sobre a emergência médica real da sua esposa, mas lá estava, em preto e branco, ou melhor, no azul e cinza da nossa conversa de texto, 23 palavras que conseguiram capturar tudo o que havia de errado com o nosso casamento em uma única mensagem. A casual indiferença, a priorização da crise fabricada de outra pessoa, a sugestão de que eu cuidasse do meu próprio transporte de emergência, como se eu tivesse tido um pneu furado em vez de quase ter morrido. Algo se quebrou dentro do meu peito enquanto eu olhava para aquela mensagem. Não meu coração, exatamente, embora ele estivesse certamente envolvido. Era algo maior do que isso, mais estrutural.
a estrutura que havia mantido a minha vida unida por 8 anos. A crença básica de que quando realmente importasse, quando a situação estivesse desesperadora e tudo estivesse a desmoronar, Tiago me escolheria. Nos escolheria. Se lembraria dos votos que ele havia feito na frente das nossas famílias e amigos. Patrícia ainda estava lá, a observar o meu rosto mudar, enquanto eu processava a resposta do meu marido. Ela provavelmente tinha visto este exato cenário se desenrolar centenas de vezes em diferentes variações. O cônjuge que não se importava, o parceiro que tinha um lugar mais importante para ir, o contato de emergência que não estava interessado na emergência. "Alguém mais está a vir te buscar, querida?" Ela perguntou gentilmente. Olhei para o meu celular novamente, para a mensagem de Tiago, sentada lá como evidência em um caso que eu não havia percebido que estava a construir. Então olhei para Patrícia, para o seu rosto gentil, que havia visto tanta decepção, que não se surpreendia mais com nada. "Não", eu disse, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. "Não, mas eu preciso fazer outra ligação." Eu rolei pelos meus contatos até encontrar o número da inspetora Moraes, ainda salvo de quando ela havia me dado meses atrás, durante os assaltos à farmácia. Ela atendeu no segundo toque, sua voz quente de preocupação. "Bruna, como você está, querida? Eu tenho estado preocupada." "Estou estável. Obrigada. Renata, eu tenho um pedido em comum." Minha voz permaneceu firme, apesar do terremoto que estava a acontecer dentro do meu peito. Meu marido não está a atender o celular, mas eu sei exatamente onde ele está. O Ouro Fino, na Rua de Janeiro. Ele está na mesa de sempre, ao lado da janela, com a Camila Martins. Houve uma pausa do outro lado, e eu pude sentir Renata processando o que eu realmente estava a pedir. Seria possível para alguém notificá-lo pessoalmente? Continuei, cada palavra deliberada e clara. "Estou apenas preocupada que ele não entenda a gravidade disso." Outra pausa, mais longa desta vez. Quando Renata falou novamente, seu tom havia mudado ligeiramente, carregando uma compreensão que me fez querer chorar pela primeira vez desde o acidente. "Nós podemos fazer isso, Bruna. O Ouro Fino, você disse? Vamos enviar oficiais imediatamente." "Obrigada. Ele estará na mesa ao lado da janela, com vista para a cidade, com a Camila Martins. Eles estão lá toda quinta-feira." "Toda quinta-feira", Renata repetiu. E aquelas 2 palavras carregaram mais peso do que deveriam. Depois que eu desliguei, deitei-me contra o travesseiro do hospital e fechei os olhos, imaginando o que estava prestes a acontecer. O Ouro Fino, com seus copos de cristal e guardanapos cuidadosamente dobrados. Tiago a se inclinar para a frente para ouvir cada palavra da última crise de Camila. A mão dela provavelmente em seu braço, aquele toque casual que significava tudo e nada. Então a porta se abriria. Oficiais entrariam, seus uniformes escuros e oficiais contra toda aquela elegância de toalhas de mesa brancas. As conversas parariam. Os garfos fariam uma pausa a caminho das bocas, e todos naquele restaurante se virariam para assistir, enquanto a polícia se aproximava da mesa de Tiago. A mão perfeitamente manicurada de Camila voaria para a sua boca. O rosto de Tiago passaria por confusão, aborrecimento. E então, finalmente, entendimento. O silêncio seria completo, enquanto a inspetora Moraes explicava que sua esposa havia tido um acidente grave, que ela estava na sala de emergência, que eles estavam a tentar contatá-lo por horas. A sala de emergência havia desenvolvido seu próprio ritmo ao meu redor enquanto eu esperava pelo que viria a seguir. O apitar constante dos monitores, o suave guincho dos sapatos das enfermeiras em pisos polidos, o murmúrio distante das crises de outras pessoas sendo gerenciadas com eficiência profissional. Eu havia fechado meus olhos, não a dormir,
mas a flutuar naquele espaço medicado entre a consciência e os sonhos, quando meu celular vibrou contra o cobertor do hospital. 3 mensagens de texto chegaram em rápida sucessão. O nome de Tiago a iluminar minha tela rachada como um sinal de aviso. Bruna, eu sinto muito. Eu não percebi que era tão grave. Por que o hospital não ligou mais de uma vez? Enviar a polícia foi completamente desnecessário e vingativo. Eu olhei para as mensagens, a observar-as a embaçar e focar novamente enquanto minha concussão fazia a leitura uma aventura de paciência. A progressão era quase fascinante na sua previsibilidade. Desculpa, desvio, acusação. O manual de Tiago Oliveira para evitar a responsabilidade. Entregue em tempo real enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital com 15 pontos a decorar minha testa. Outra vibração. Você está a ser dramática sobre isso. 4 mensagens. 4 tentativas diferentes para fazer com que isso fosse minha culpa. O acidente foi grave o suficiente para merecer uma desculpa, mas não grave o suficiente para ele deixar o almoço. O hospital deveria ter se esforçado mais para contatá-lo, como se 3 chamadas para o correio de voz não fossem suficientes. Enviar a polícia foi vingativo, não uma resposta necessária à sua deliberada indisponibilidade, e finalmente a joia da coroa de sua estratégia de desvio. Eu estava a ser dramática. Minha mão boa tremeu enquanto eu colocava o celular de lado sem responder. O que havia para dizer? Que um ombro deslocado e trauma na cabeça não eram dramáticos o suficiente para a atenção dele? Que sua esposa a sangrar em uma sala de emergência deveria ter esperado pacientemente para que a crise de Camila se resolvesse? A cortina ao redor da minha cama farfalhou e Lucas entrou, parecendo que havia dirigido através do inferno para chegar aqui. Meu irmão mais novo ainda usava suas roupas de apresentação de imóveis. A camisa azul e as calças de caqui que o faziam parecer confiável para potenciais compradores, embora agora estivessem amassadas e manchadas de chuva. Seu rosto, geralmente com um sorriso fácil que vendia casas e encantava clientes, estava esculpido em pedra. 2 horas, ele disse, cruzando a minha cama em 3 passadas rápidas. 2 horas que eu tenho dirigido, a pensar em todas as maneiras que eu iria te apoiar na recuperação, preocupado doente com minha irmã. Então eu chego aqui e a enfermeira me diz que seu marido sugeriu que você pegasse um Uber para casa. Tiago? Não, Bruna. Simplesmente não. Ele puxou a cadeira de visitante para perto com a mão livre, sentando-se sem soltar a minha. Mostre-me as mensagens. Eu lhe entreguei meu celular, a observar seu rosto se transformar enquanto ele lia as mensagens de Tiago. A progressão era quase teatral. Incredulidade, raiva, então algo mais frio e calculado que eu reconheci de seus negócios. Este era Lucas em modo de aquisição, exceto que, em vez de propriedade, ele estava a calcular a remoção completa de Tiago da minha vida. 8 anos, ele murmurou, ainda a rolar pelas mensagens. 8 anos que eu observei ele te tratar como uma funcionária em vez de uma esposa. Mas isso é egoísmo de outro nível. Ele pegou seu próprio celular, os dedos a voar pela tela com eficiência praticada. Estou a ligar para o Martínez, o chaveiro. Ele me deve um favor. Pode ter suas fechaduras trocadas amanhã de manhã. Lucas, eu não sei se... Ann Moraes Transportes. Eles são especializados em remoções rápidas, situações de divórcio, problemas domésticos, esse tipo de coisa. Muito discretos, muito profissionais. A velocidade daquilo fez minha cabeça girar mais do que a concussão. Foram 8 anos, Lucas. Eu não posso simplesmente... Simplesmente o quê? Exigir decência humana básica do seu marido? Esperar que ele apareça quando você está no hospital? Sua voz suavizou ligeiramente, mas seus dedos nunca pararam de digitar. Bruna, ele escolheu o almoço com outra mulher em vez da sua emergência médica.
Não há como voltar atrás. Meu celular vibrou novamente. Não Tiago desta vez, mas uma notificação do Instagram. Camila Martins havia me enviado uma mensagem. Eu quase não a abri, muito exausta para lidar com qualquer drama que ela quisesse compartilhar. Mas a curiosidade venceu. A mensagem era mais longa do que o esperado, e lê-la foi como assistir à última peça da imagem cuidadosamente construída de Tiago a desmoronar em pó. Bruna, estou mortificada com o que aconteceu hoje. Quando a polícia chegou ao nosso almoço, fiquei chocada que o Tiago não tinha saído imediatamente depois da sua mensagem. Eu perguntei a ele por que ele não foi para você imediatamente. Tive que fazer uma pausa, minha visão a nadar um pouco antes de continuar. Ele disse que você sempre estava a exagerar as coisas para chamar a atenção, que você provavelmente estava bem e apenas a tentar manipulá-lo para que ele saísse. Mesmo depois que os oficiais explicaram sobre o acidente, ele continuou a insistir que você estava a ser dramática. Eu nunca estive tão enojada com alguém na minha vida. Lucas estava a ler por cima do meu ombro agora, sua expressão a escurecer a cada palavra. Eu não tinha ideia de que você estava realmente ferida. Ele fez parecer que você tinha batido o carro e estava a transformar isso em algo maior. Eu sinto muito por ter participado nisso sem saber. O Tiago não é mais bem-vindo na minha vida. Espero que você se recupere rapidamente e encontre o apoio que merece. A mensagem estava lá como evidência em um julgamento que eu não havia percebido que estava a acontecer. Tiago não apenas havia descartado meu acidente para mim, mas também havia me retratado ativamente como manipuladora e a procurar atenção para Camila. Mesmo quando oficiais uniformizados explicaram que eu estava na sala de emergência, com ferimentos significativos, ele havia mantido a ficção de que eu estava a ser dramática. Envie-me essa captura de tela, Lucas disse calmamente. O Martínez pode estar lá às 8 da manhã de amanhã. A Anne Moraes Transportes ao meio-dia. O que você acha de um aviso formal redigido pelo meu amigo advogado, entregue por correio registrado? Olhei para o meu irmão, este homem que havia dirigido por 2 horas, sem hesitar, quando eu precisei dele. Que agora estava a arquitetar a dissolução do meu casamento com a mesma precisão que ele usava para fechar negócios imobiliários. Ele não havia dito "eu te avisei" uma única vez, embora ele tivesse me avisado sobre Tiago anos atrás, gentilmente no início, depois de forma mais insistente, à medida que os padrões se tornavam óbvios. Ele vai dizer que estou a reagir exageradamente, eu disse, embora as palavras soassem vazias até mesmo para mim. Deixe-o. Enquanto ele estiver a dizer isso, os pertences dele estarão em caixas e as fechaduras estarão trocadas. Lucas apertou minha mão suavemente. Bruna, ele te mostrou exatamente quem ele é hoje. Quando você mais precisou dele, ele escolheu outra pessoa. Isso não é um marido. Isso é apenas um cara com quem você por acaso vive. Eu pensei em Tiago no Ouro Fino, em como a rotina de quinta-feira dele havia sido mais importante do que a emergência de sua esposa. Como ele havia me caracterizado para Camila, pintando-me como histérica e manipuladora para justificar a ausência dele. Como mesmo agora, depois da notificação da polícia e da humilhação pública, ele ainda estava a tentar fazer com que isso fosse minha culpa. Ligue para o Martínez, eu disse, minha voz firme apesar de tudo. 8 da manhã de amanhã. Lucas assentiu, já a puxar o contato. E a Anne Moraes Transportes? 12:00, tudo dele, embalado e pronto. Meu irmão sorriu pela primeira vez desde que entrou, embora não fosse uma expressão feliz. Era o sorriso de alguém a assistir a justiça finalmente a chegar, mesmo que ela viesse vestida de desgosto e aventais de hospital. Eu vou cuidar de tudo, ele disse, e eu sabia que ele o faria. Enquanto Tiago provavelmente ainda estava no Ouro Fino, a tentar salvar sua dignidade na frente de Camila e dos clientes do restaurante que haviam testemunhado sua vergonha pública,
Lucas já estava a desmantelar a vida que havíamos construído juntos com precisão cirúrgica. Meu celular vibrou mais uma vez. Tiago novamente. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Eu olhei para a mensagem. Então para Lucas. Então para a minha aliança de casamento, ainda coberta de sangue seco do acidente. 8 anos reduzidos a este momento. Esta cama de hospital. Esta decisão que não era realmente uma decisão. Tiago havia feito a escolha para nós dois quando ele digitou aquelas 23 palavras, sugerindo que eu pegasse um Uber para casa. Lucas me entregou uma xícara de café às 7h45 da manhã de sexta-feira, 15 minutos antes de Martínez estar agendado para chegar. Meu ombro doía apesar da medicação para a dor, e me mover do quarto para o sofá tinha levado mais tempo do que deveria. Mas eu precisava estar presente para isso. 8 anos de casamento não podiam ser desmantelados da cama. Você tem certeza de que quer assistir a isso? Lucas perguntou, embora ele já estivesse ajeitando travesseiros para apoiar meu ombro ferido. Eu preciso ver acontecer. Caso contrário, eu posso me convencer de que foi tudo um sonho. A campainha tocou exatamente às 8 horas. Martínez estava lá com uma caixa de ferramentas que parecia ter visto 1000 fins de relacionamentos. Seu rosto envelhecido carregava a expressão de alguém que havia aprendido a não fazer perguntas sobre por que as fechaduras precisavam ser trocadas em uma manhã de sexta-feira. Irmã de Lucas Oliveira, ele perguntou, já sabendo a resposta. Eu vou deixá-la segura em cerca de 1 hora. Novos fechos, novas maçanetas, até vou trocar a fechadura da porta dos fundos, que você provavelmente se esqueceu que existia. Ele trabalhou com precisão metódica, o som de perfuração e metal contra metal a encher a casa. Na metade da instalação do segundo fecho, ele parou para beber água. Sabe, eu vejo essa situação mais do que você pensa, ele disse, a limpar a testa. O marido se esquece que a esposa existe até as fechaduras mudarem. Então, de repente, eles se lembram que são casados. A Anne Moraes. Transportes chegou às 9h30, mais cedo do que o esperado. 3 pessoas em camisas azuis, combinando que se moviam pela casa com o tipo de eficiência que vinha da prática. A líder da equipe, uma mulher chamada Rosa, que não devia ter mais de 1,5 metros, mas se portava como se pudesse levantar uma geladeira, me entregou uma folha de inventário. Nós vamos fotografar tudo antes de embalar, documentar qualquer dano existente, tratar cada item com cuidado, independentemente de quem seja. Profissional e neutro, essa é a nossa política. Elas começaram no quarto. Eu podia ouvi-las a trabalhar enquanto eu estava sentada no sofá. Lucas ao meu lado com seu laptop, a redigir e-mails e a fazer ligações com uma eficiência silenciosa. O som de fita a ser puxada de rolos, o suave baque de itens sendo colocados em caixas, a ocasional pergunta sobre se algo era meu ou dele. O relógio Rolex. Rosa chamou. Dele. Presente de aniversário de 3 anos atrás. Eu havia economizado por 6 meses para comprar aquele relógio, a trabalhar turnos extras durante a temporada de gripe. Tiago o usou 2 vezes. Tacos de golfe, dele. Aqueles tinham custado mais do que eu havia gasto com manutenção do carro em 2 anos, justificado como equipamento de networking para relacionamentos com clientes que nunca se materializaram. A bola de beisebol autografada na vitrine, dele. Um presente de seu pai, supostamente valioso, definitivamente nunca tocado. Cada item que eles embalaram parecia evidência em um caso que eu não havia percebido que estava a construir. As coisas caras que eu havia comprado para ele, a tentar fazê-lo feliz, a tentar ser a esposa que ele queria. Os hobbies que ele havia começado e abandonado, deixando equipamentos caros a acumular poeira. As roupas de grife que precisavam ser limpas a seco, ternos que custavam mais do que meu pagamento mensal de empréstimo estudantil. Dona Maria apareceu na porta por volta das 10h30.
a carregar um recipiente de sopa que cheirava a conforto e maternidade. Ela tinha 73 anos, vivia no bairro há 40 anos e tinha opiniões sobre todos que ela geralmente guardava para si mesma. Eu vi o chaveiro, ela disse, a colocar a sopa na minha mesa de café. Já era tempo se me perguntar, Sra. Oliveira. Aquele homem nunca a mereceu. A trabalhar a todas as horas enquanto ele... Ela fez uma pausa, de repente muito interessada em ajustar a tampa do recipiente de sopa. Enquanto ele o quê? Meu rosto se enrugou com desconforto. Eu não quero a aborrecer mais, querida. Você já passou por o suficiente. Por favor, o que quer que seja, eu preciso saber. Ela suspirou, a se sentar na cadeira em frente a mim, com os movimentos cuidadosos de alguém cujas articulações protestavam a maioria das atividades. Aquela mulher, a do BMW branco, ela tem vindo aqui nas tardes de terça-feira, às vezes, quando você está no trabalho. Fica por 1 ou 2 horas. Camila dirigia um BMW branco. Às tardes de terça-feira eu sempre trabalhava até tarde, a me preparar para o inventário da manhã de quarta-feira. A informação se encaixou como um cadeado de combinação a encontrar seus números. Há quanto tempo? Talvez uns 3 meses. Eu não queria dizer nada sem ter certeza, e então eu não tinha certeza de como abordar isso e... Está tudo bem, Dona Maria. Obrigada por me dizer. Ela se esticou e deu um tapinha na minha mão boa. Eu trouxe sopa de divórcio, a receita da minha mãe. Comi há 40 anos atrás quando eu deixei o Sr. Tim. A melhor decisão que eu já tomei. Depois que ela saiu, eu me sentei com esta nova informação, a adicioná-la à crescente pilha de evidências de que meu casamento havia acabado muito antes do acidente de ontem. Camila não estava apenas a almoçar com Tiago. Ela estava a vir à nossa casa. Para a nossa cama, provavelmente, enquanto eu enchia receitas e contava pílulas e trabalhava turnos extras para pagar pelos gostos caros dele. Bruna. Rosa estava no corredor com uma pergunta no rosto. O escritório. Há muita papelada. Como você quer que a gente lide com isso? Eu me levantei, a mão de Lucas no meu braço bom para apoio, e caminhei para o que havia sido o escritório de Tiago. Seus diplomas na parede, as certificações da empresa do pai dele, fotos dele em torneios de golfe e jantares de negócios. Tudo isso, uma imagem cuidadosamente construída de sucesso que eu havia financiado por 8 anos. Embalem tudo o que é dele, as fotos de casamento. Eu olhei para a nossa foto de casamento na mesa dele. Ambos a sorrir, inconscientes de que eu estava a ser contratada para uma posição em vez de entrar em uma parceria. Especialmente aquelas. O celular de Lucas tocou, o amigo advogado dele, pelo som da conversa. Eu podia ouvi-lo aditar termos, linguagem legal precisa que transformou meu desastre emocional em papelada. Rescisão de coabitação. 48 horas para retirada, sem contato direto. Toda a comunicação através do representante designado. Ao meio-dia, a nossa casa Mias havia sido transformada. 63 caixas enfileiravam a entrada, cada uma rotulada com o nome de Tiago e uma descrição geral do conteúdo. As paredes mostravam retângulos pálidos, onde suas fotos haviam pendurado. O armário parecia cavernoso apenas com as minhas roupas. A bancada do banheiro, de repente, tinha espaço para as minhas coisas se espalharem, em vez de ficarem amontoadas em um canto. Isso precisa da sua assinatura, Lucas disse, a apresentar o aviso formal que seu amigo advogado havia redigido. Era lindo na sua simplicidade, sem emoção, sem acusações, apenas fatos. Os pertences de Tiago estavam embalados. Ele tinha 48 horas para retirá-los. As fechaduras haviam sido trocadas. Qualquer tentativa de contato direto seria considerada assédio. Eu o assinei com a minha mão boa, a caneta estranha, mas manejável.
Pareceu como assinar os papéis de alta para um paciente que havia ocupado uma cama por tempo demais, impedindo que alguém que realmente precisasse de cuidado recebesse ajuda. Eu vou ter isso entregue por correio registrado, Lucas disse. Ele vai receber hoje. Ele vai dizer que estou a reagir exageradamente, que estou a ser dramática. Deixe-o dizer isso para o vento. Rosa se aproximou com a sua folha de inventário final. 63 caixas no total. Tudo fotografado e documentado. Nós podemos armazená-las se não forem retiradas dentro do prazo especificado. 63 caixas. 8 anos da presença de Tiago na minha vida, reduzidos a um número em um formulário de empresa de mudança. Parecia tanto demais quanto não o suficiente para mostrar por quase uma década de casamento. Obrigada, eu disse a Rosa, a falar de coração. Ela havia cuidado das coisas dele com mais cuidado do que ele havia demonstrado pela minha emergência. Querida, é isso que nós fazemos, ela disse, sua máscara profissional a se soltar ligeiramente. E entre nós, aqueles que priorizam encontros para almoço em vez de visitas ao hospital, eles geralmente acabam percebendo o que perderam cerca de 3 meses tarde demais. O alerta da campainha do vídeo veio às 14h de sábado. Lucas estava na cozinha a fazer sanduíches, a insistir que eu precisava comer algo além da sopa de divórcio da Dona Maria, quando meu celular vibrou com a notificação de detecção de movimento. Eu quase não olhei, a pensar que poderia ser um entregador ou alguém a fazer o retorno na entrada da garagem. Mas algo me fez abrir o aplicativo. Tiago estava na porta, parecendo que alguém havia retirado suas baterias. Seu cabelo, geralmente perfeito, estava espetado em ângulos estranhos. A camisa de trabalho de ontem amassada e fora da calça de um lado. Atrás dele, Elisa Oliveira emergiu de seu Mercedes preto, a usar óculos de sol apesar do céu nublado. Sua boca em uma linha tão apertada que poderia ter sido desenhada com uma régua. Eles estão aqui, eu disse a Lucas, que imediatamente abandonou os sanduíches para ficar atrás de mim, a observar a pequena tela por cima do meu ombro. Tiago levantou a mão em direção à campainha, então a deixou cair. Ele se virou para olhar para a sua mãe, que já estava a se aproximar com a passada determinada de alguém a lidar com uma tarefa desagradável, mas necessária. Através do áudio da câmera, eu podia ouvir a conversa deles. Apenas toque, Tiago. Ela trocou as fechaduras. Ela não vai atender. Então usamos o interfone. Fique de pé, você parece patético. Elisa pressionou a campainha com um dedo manicurado, o som a ecoar pela minha casa, como o martelo de um juiz. Eu não me movi do sofá. Lucas apertou meu ombro gentilmente, um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha desta vez. Depois de 30 segundos, Elisa pressionou o botão do interfone. Sua voz estalou pelo alto-falante com o mesmo tom que ela havia usado nos jantares de família ao pedir à empregada para retirar os pratos. Bruna, aqui é Elisa Oliveira. Estamos aqui para coletar os pertences de Tiago, conforme especificado no seu aviso. Por favor, confirme se os itens estão prontos para a remoção. Não. Como você está se sentindo depois do seu acidente? Não. Eu sinto muito que isso tenha acontecido. Apenas negócios, o que era, honestamente, mais honesto do que ela havia sido em 8 anos, de fingir que eu era boa o suficiente para o filho dela. Lucas se esticou e pressionou o botão de resposta. Senhor Oliveira, aqui é Lucas, irmão de Bruna. As caixas estão na entrada. A porta será destrancada remotamente. Por favor, complete a remoção em 30 minutos. Houve uma pausa antes de Elisa responder, sua voz ainda mais fria. Entendido. Lucas pressionou o destrancamento remoto e eu observei através da câmera enquanto Tiago empurrava a porta que ele costumava atravessar sem pensar. Ele parou bem no limiar, a olhar para a parede de caixas
como se elas estivessem escritas em uma língua estrangeira. Sua boca se moveu, mas a câmera não captou o que ele disse. Elisa o empurrou, a inspecionar os itens embalados com a eficiência de alguém que conduz um inventário. Comece a carregar, ela instruiu Tiago, que ainda não havia se movido. Quanto mais cedo terminarmos isso, melhor. Tiago pegou a primeira caixa, rotulada como materiais de escritório, e eu observei o rosto dele mudar, enquanto ele registrava o que estava a acontecer. Este não era um gesto dramático do qual ele poderia se safar com uma conversa. Isso era real, final, encaixotado e rotulado com o tipo de precisão que não deixava espaço para negociação. Ele carregou a caixa para o Mercedes, a caminhar como alguém debaixo d'água. Elisa supervisionava da porta, ocasionalmente a direcioná-lo para ter cuidado com certas caixas, a tratar todo o processo como uma transação comercial que ela precisava supervisionar, mas não queria sujar as mãos. Na sua terceira viagem, Tiago parou em uma caixa rotulada fotos de casamento e ficou lá por 1 minuto inteiro, apenas a olhar para a etiqueta. Seus ombros caíram de uma maneira que eu nunca havia visto antes, como se alguém tivesse tirado o ar dele. A voz aguda de Elisa cortou qualquer momento que ele estivesse a ter. Tiago, nós não temos o dia todo. Camila tem ligado repetidamente para você. Camila. Mesmo agora, mesmo durante isso, ela ainda era a prioridade. Tiago pegou a caixa e continuou sua jornada mecânica para o carro. Eu me peguei a estudá-lo através da câmera. Este homem com quem eu havia passado 8 anos, e percebi que estava a olhar para um estranho. Sem sua confiança, sua imagem cuidadosamente mantida, sua certeza de que o mundo sempre se curvaria para acomodá-lo, ele parecia vazio. Mais jovem de alguma forma, como uma criança forçada a limpar uma bagunça que ele fez, mas não entendia. Itens de cozinha caros. Tiago leu de uma caixa, a erguê-la com cuidado. As panelas de cobre que ele havia insistido que precisávamos, embora ele nunca tivesse cozinhado uma única refeição. A máquina de café expresso que custou R$2.000 e fazia um café que tinha gosto idêntico ao da nossa velha máquina. O fatiador de mandolina, ainda na sua embalagem original. Elisa permaneceu em seu posto perto da porta, ocasionalmente a verificar seu celular, provavelmente a calcular como esse embaraço afetaria sua posição social. Ela teria que explicar ao seu clube do livro por que sua nora não era mais. Teria que encontrar uma nova narrativa para o súbito estado de solteiro de Tiago, que não envolvesse ele a abandonar sua esposa ferida para um encontro de almoço. Caixa por caixa, Tiago esvaziou a entrada. Suas roupas de grife, seu equipamento de exercício que ele usou 2 vezes, sua coleção de relógios, seus troféus de golfe de torneios da empresa. Cada viagem para o carro parecia tirar algo dele, seus passos a ficarem mais pesados, seu rosto a se tornar mais abatido. No que deve ter sido sua 15ª viagem, ele parou em uma pequena caixa rotulada Pessoais Diversos e a abriu ali mesmo na entrada. Eu pude vê-lo a puxar algo pequeno, seu anel da faculdade, talvez, ou os abotoaduras que seu avô havia deixado para ele. Ele ficou lá a segurar o que quer que fosse, de costas para a câmera, os ombros a tremer ligeiramente. Tiago! A voz de Elisa foi aguda o suficiente para cortar vidro. Este não é o momento nem o lugar para dramas. Dramas. A mesma palavra que ele havia usado sobre o meu acidente. Deve ter sido um favorito da família, puxado sempre que as emoções ameaçavam tornar as coisas inconvenientes. Ele fechou a caixa e a carregou para fora, mas quando ele voltou para a próxima carga, seus olhos estavam vermelhos. Se de lágrimas ou falta de sono, eu não podia dizer, e descobri que não me importava particularmente. O processo todo levou 22 minutos, 8 anos de acumulação, 22 minutos de remoção.
Tiago fez uma última varredura na entrada, a verificar se algo havia sido perdido, e por apenas um momento ele olhou diretamente para a câmera da campainha. Nossos olhos se encontraram através da divisão digital, e eu vi algo que nunca havia visto antes no seu rosto. Entendimento. Não arrependimento, exatamente. Não uma desculpa, mas um reconhecimento do que ele havia jogado fora por um almoço de quinta-feira. Eliza apareceu ao lado dele. É tudo? Sim, Tiago disse, sua voz mal audível através do alto-falante. É tudo. Elisa alcançou o interfone uma última vez. Os itens foram coletados. O Tiago queria que eu... Ela fez uma pausa e pela primeira vez sua compostura se quebrou ligeiramente. Ele queria que eu dissesse que ele deixou a chave de casa na bancada da cozinha na semana passada. Semana passada, antes do acidente. Ele já estava a se afastar, provavelmente a planejar sua estratégia de saída, enquanto eu estava a trabalhar em turnos extras e a fazer o café da manhã dele. A informação deveria ter doído, mas em vez disso, pareceu como a peça final de um quebra-cabeça a se encaixar. Eles saíram sem outra palavra. O Mercedes a se afastar com 63 caixas da vida de Tiago amontoadas em seu porta-malas e banco de trás. Eu assisti até o carro virar a esquina e desaparecer, a levar com ele 8 anos da minha vida que eu nunca teria de volta, mas que eu não queria mais. Lucas me ajudou a ficar de pé e juntos caminhamos pela casa. A bancada do banheiro parecia enorme sem o arsenal de produtos de Tiago. O armário parecia ecoar com todo o seu espaço vazio. A parede da sala mostrava retângulos pálidos, onde seus diplomas e prêmios haviam pendurado, como fantasmas de conquistas que nunca foram tão impressionantes quanto ele havia fingido. Fiquei na sala de estar vazia por um momento a mais, a passar minha mão boa ao longo da parede, onde o diploma de Tiago havia pendurado. A tinta era ligeiramente mais brilhante ali, protegida de anos de luz solar. Um retângulo perfeito do que costumava ser. Lucas já estava na cozinha, a terminar aqueles sanduíches que ele havia abandonado antes, quando meu celular vibrou com uma mensagem de texto da minha colega de trabalho, Patrícia. 2 semanas se passaram, desde que as caixas saíram com o Mercedes de Elisa. 2 semanas de aprender a existir em espaços que pareciam grandes demais, silenciosos demais, meus demais. Meu ombro estava a curar, os pontos haviam saído, e eu havia voltado a trabalhar em meio período contra os protestos de Lucas de que eu precisava de mais descanso. Você nunca vai adivinhar quem eu vi ontem à noite. A mensagem de Patrícia dizia: seu ex no bar do Zé, no centro, completamente bêbado, a dizer a todo mundo no bar que você reagiu exageradamente a uma batida. Disse que a Camila estava a ter uma crise de saúde mental e precisava mais dele. O barman finalmente o cortou quando ele começou a chorar no seu uísque. Li a mensagem 2 vezes, a imaginar Tiago no bar do Zé, um bar de quinta que ele teria chamado de abaixo dele 6 meses atrás. Agora ele estava lá, bêbado e desesperado, a espalhar uma narrativa onde ele era a vítima da reação exagerada da sua esposa dramática. O mesmo homem que havia sugerido que eu pegasse um Uber da sala de emergência agora estava a chorar em uísque barato por ser incompreendido. Ele realmente disse que a Camila estava suicida. A próxima mensagem de Patrícia chegou. Como se isso justificasse tudo. Mas veja isso. Minha prima Sara trabalha na empresa da Camila. Ela tem postado fotos de praia de um resort em Cabo durante toda a semana. Que crise de saúde mental. Então Camila havia fugido para o México em vez de lidar com as consequências da disponibilidade de Tiago. A mulher cujas crises intermináveis haviam exigido sua atenção imediata todas as quintas-feiras por meses havia desaparecido no momento em que ela poderia realmente tê-lo. Havia algo quase poético nisso. Eu não respondi a Patrícia. O que havia para dizer?
Que eu não estava surpresa? Que Tiago, a descobrir como o abandono se sentia, era apenas justiça servida fria? Em vez disso, voltei a contar pílulas e a encher receitas, os movimentos de rotina a serem calmantes na sua previsibilidade. Um mês depois, em uma tarde tranquila de quarta-feira, Ricardo Oliveira entrou na farmácia. O pai de Tiago parecia mais velho do que eu me lembrava. Seu terno geralmente perfeito, ligeiramente amassado, o tipo de exaustão nos seus olhos, que vinha da decepção, em vez da falta de sono. "Bruna", ele disse, a se aproximar do balcão com óbvio desconforto. "Eu não esperava. Quer dizer, eu geralmente vou ao CEV do outro lado da cidade." "Dando sua medicação para pressão arterial?" Perguntei, já a puxar o perfil dele no nosso sistema. Profissional, neutra, como se ele fosse qualquer outro cliente. "Sim", o médico aumentou a dosagem. "Estresse, você entende." Eu entendia. A rede de fofocas no Hospital Central do Rio de Janeiro era eficiente e abrangente. Tiago tinha cometido erros na empresa do pai, perdido 3 clientes importantes em 2 semanas por faltar a reuniões, a submeter relatórios cheios de erros, a aparecer atrasado e desarrumado. O garoto de ouro que havia recebido um escritório de canto estava a se manchar rapidamente. "Tiago tem tido dificuldades", Ricardo disse calmamente, enquanto eu preparava a receita dele. "Ele liga para dizer que está doente toda quinta-feira agora. Diz que não consegue encarar esse dia da semana. E Camila, ela não atende às ligações dele. Trocou o número, aparentemente. Toda quinta-feira, o dia que havia sido sagrado para os almoços deles. Agora era o dia em que Tiago não conseguia funcionar. Ele finalmente entendeu como era ser abandonado por alguém que você pensava que se importava com você, exceto que Camila simplesmente havia parado de atender, enquanto ele havia ativamente escolhido o almoço em vez da minha emergência. Isso deve ser difícil, eu disse, a manter o mesmo tom que eu usava com qualquer cliente a discutir problemas pessoais. Ricardo estudou meu rosto por um momento, talvez a procurar raiva ou satisfação. Ele não encontrou nenhuma. Eu havia me tornado muito boa em neutralidade profissional no último mês. Ele tem dirigido pelo local do acidente, Ricardo acrescentou. O cruzamento onde aconteceu. A mãe dele acha que ele está a se punir. Eu lhe entreguei o saco de receitas. Será só isso hoje, Sr. Oliveira? Ele assentiu, a entender o limite que eu havia estabelecido. Ao sair, eu me perguntei se Tiago realmente dirigia por aquele cruzamento, se ele imaginava a picape a esmagar a minha porta, se ele finalmente entendeu que alguns momentos não podiam ser desfeitos com desculpas ou explicações. 2 meses depois do acidente, exatamente 2 meses depois do dia, um e-mail de 3 páginas apareceu na minha caixa de entrada antes que o meu filtro automático pudesse pegá-lo. Tiago havia usado um endereço de e-mail diferente, provavelmente criado apenas para este propósito. O assunto dizia: "Por favor, leia, eu finalmente entendo." Contra meu melhor julgamento, eu o abri. O e-mail era uma obra-prima de manipulação disfarçada de revelação. Ele alegava que o estresse do trabalho havia nublado seu julgamento. Camila havia dito a ele que estava a ter pensamentos suicidas, embora ela estivesse atualmente a postar fotos do pôr do sol de um resort. Seu transtorno de ansiedade, nunca mencionado antes em 8 anos, o havia feito congelar em situações de crise. Ele estava a fazer terapia há 2 semanas. Ele havia dirigido até o local do acidente e finalmente entendeu o trauma que eu havia sofrido 2 meses tarde demais. "Eu vejo agora o quão errado eu estava", ele escreveu. "Quando eu estava naquele cruzamento, eu imaginei você presa no carro, a sangrar, com medo, a me procurar, e eu não estava lá. Eu estava a comer salmão caro, enquanto você estava a lutar pela sua vida." O detalhe do salmão era estranhamente específico,
e de alguma forma tornava tudo pior. Ele se lembrou do que estava a comer enquanto eu sangrava. Nós poderíamos tentar a terapia de casal, o e-mail continuava. Eu já encontrei um terapeuta que se especializa em trauma e reparo de relacionamento. Eu sei que eu falhei com você, mas 8 anos não merecem uma segunda chance. 8 anos. Ele estava certo sobre o tempo, mas errado sobre todo o resto. 8 anos não mereciam nada. 8 anos eram apenas tempo gasto, não um crédito automático para o perdão. Eu li o e-mail uma vez, então configurei um filtro automático para o novo endereço dele também. Qualquer e-mail contendo Tiago ou Oliveira iria direto para o lixo. Sem notificação, sem tentação de ler, apenas silêncio digital. Lucas ligou naquela tarde enquanto eu estava na minha pausa para o almoço, sua voz a carregar uma diversão mal contida. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Tiago apareceu no seu escritório? Apareceu é um eufemismo. Ele estava a esperar no estacionamento às 7 da manhã, a parecer que tinha dormido no carro, a implorar para eu falar com você, a dizer que ele tinha cometido o maior erro da sua vida. Eu podia imaginar perfeitamente. Tiago, que sempre foi tão preocupado com as aparências, agora desesperado o suficiente para emboscar meu irmão em um estacionamento como algo de um filme ruim. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Depois que ele começou a gritar sobre amor verdadeiro e segundas chances, o escritório inteiro assistiu pelas janelas. Minha secretária filmou, na verdade. Ele continuou a dizer: ela é minha esposa, eu a amo, repetidamente, como se dizer isso o suficiente tornaria isso verdade retroativamente. Ele nunca disse isso quando importou. Não, Lucas concordou. Ele estava muito ocupado no almoço para dizer isso quando importou. A imagem de Tiago sendo escoltado para fora do prédio de Lucas enquanto proclamava seu amor era tanto patética quanto estranhamente satisfatória. Não porque eu queria que ele sofresse, mas porque ele estava finalmente a experimentar as consequências. Por 8 anos, suas escolhas foram amortecidas pela minha complacência. Agora, ele estava a aprender como a vida se sentia sem essa rede de segurança. Bruna, você está a brilhar, Patrícia disse, a segurar uma taça de champanhe cheia de espumante de supermercado, que tinha um gosto melhor do que qualquer safra cara que Tiago havia insistido que precisávamos. Sério, você parece 10 anos mais jovem. 6 meses haviam transformado mais do que apenas o meu espaço de vida. O jantar de festa se espalhou pela minha casa. Colegas da farmácia, 2 vizinhos, incluindo Dona Maria, minhas amigas do clube do livro que Tiago havia chamado de intelectualmente pedestres, e Lucas, é claro, a comandar a cozinha com a confiança de alguém que realmente gostava de cozinhar. Eu havia servido o jantar em pratos que eu havia encontrado em 3 lojas de segunda mão diferentes no mês passado. Nenhum deles combinava, mas de alguma forma eles pareciam perfeitos juntos. Um azul com pequenas flores, um amarelo com padrões geométricos, um branco simples com uma pequena lasca que lhe dava caráter. Tiago teria ficado mortificado. Eu os achei deliciosos. Conte a história sobre o cara com o peixe. Alguém chamou, e Patrícia, minha antiga enfermeira da emergência, começou a contar uma história sobre um paciente que havia chegado com um peixe dourado vivo em um saco, a insistir que ele precisava de atenção médica. Todos riram, o tipo de risada genuína e profunda que havia estado ausente desta casa por anos. Ninguém se preocupou em parecer sofisticado. Ninguém olhou para os relógios. Ninguém mencionou Camila ou Tiago ou os almoços de quinta-feira. Na manhã seguinte, eu tive meu último acompanhamento com o Dr. Santos no Hospital Central do Rio de Janeiro. Ele manipulou meu ombro através de toda a sua amplitude de movimento, a acenar com satisfação a cada movimento. Recuperação perfeita, ele anunciou.
Então fez uma pausa, a estudar as finas linhas prateadas na minha testa, onde os pontos haviam sido. As cicatrizes são quase invisíveis. Mais alguns meses e você provavelmente não as verá de forma alguma. Elas não me incomodam, eu disse a falar de coração. Aquelas cicatrizes eram prova de sobrevivência, evidência do momento em que tudo mudou. Dr. Santos se sentou, sua expressão mudando de profissional para pessoal. Sabe, eu passei por algo semelhante há 5 anos. Não um acidente de carro, mas um momento em que o trauma revelou o que já estava quebrado. Minha ex-esposa trouxe os papéis do divórcio para o hospital quando eu estava a me recuperar de uma cirurgia de emergência. Isso é horrível. Eu pensei assim na época, mas olhando para trás, aquela cirurgia não acabou com o meu casamento. Apenas expôs o que estava a morrer há anos, enquanto nós dois fingíamos que estava tudo bem. Às vezes é preciso uma colisão, literal ou metafórica, para nos mostrar que estivemos a viver em destroços o tempo todo. As palavras dele ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa, a tomar uma rota que eu estava a evitar há 6 meses. O cruzamento da Rua de Janeiro e da Avenida Copacabana parecia diferente à luz do dia, mais movimentado, mais comum do que o local de catástrofe pessoal que havia se tornado na minha memória. Eu parei no sinal vermelho, o mesmo sinal que o garoto universitário havia furado naquela noite, e esperei. O cruzamento era apenas pavimento e linhas pintadas. Nenhuma evidência do acidente permaneceu, sem marcas de derrapagem ou vidro quebrado, nada para marcá-lo como o lugar onde a minha vida se dividiu em antes e depois. Os carros se moviam em seus padrões habituais. Pessoas cruzavam a rua absortas em seus celulares. A vida continuava seu ritmo, indiferente à história que havia se desenrolado ali. Quando o sinal ficou verde, eu não me movi imediatamente. Em vez disso, pensei naquele garoto na picape levantada, provavelmente com 19 ou 20 anos, que havia mudado tudo ao furar este sinal. Eu soube pelo relatório da polícia que ele estava sóbrio, apenas jovem e estúpido, e a correr para encontrar amigos. O seguro dele havia coberto tudo. Ele havia enviado uma carta através de seu advogado a pedir desculpas profusamente, a dizer que teria pesadelos sobre isso para sempre. Eu queria escrever de volta para dizer a ele que sua imprudência havia acidentalmente me salvado. Que sua incapacidade de parar em um sinal vermelho havia me forçado a parar de aceitar menos do que eu merecia. Que às vezes a destruição era a única maneira de criar espaço para algo melhor. Mas como você agradece a alguém por quase te matar? Como você explica que o pior momento deles havia se tornado sua libertação? O carro atrás de mim buzinou suavemente, a me puxar de volta para o presente. Eu dirigi pelo cruzamento me sentindo mais leve de alguma forma, como se eu tivesse deixado algo pesado para trás naquela esquina. A tarde de quinta-feira havia chegado sem alarde. Eu havia trabalhado meu turno habitual, voltado para minha casa tranquila, trocado para roupas confortáveis, que Tiago teria chamado de velhas. Sem jantar, elaborado para preparar. Sem olhar o relógio para ter certeza de que tudo estava pronto quando ele entrasse pela porta, depois do seu almoço prolongado. Apenas eu, uma xícara de chá e um livro que eu havia comprado porque a capa era bonita e o resumo parecia interessante. O livro era um romance de mistério, o tipo que Tiago havia descartado como ficção comercial para pessoas que não liam de verdade. Eu estava totalmente absorta no capítulo 12 quando meu celular vibrou. O nome de Lucas apareceu na tela, apenas a verificar como você está. Está tudo bem? Olhei ao redor da minha casa, para os pratos que não combinavam a secar no escorredor, para as almofadas que eu havia escolhido porque eram macias em vez de elegantes, para as paredes agora decoradas com fotos que me faziam sorrir em vez de impressionar visitantes. O sol da tarde entrava pelas janelas, não mais cobertas pelas persianas caras
que Tiago havia insistido que precisávamos, substituídas por cortinas simples que eu mesma havia costurado no mês passado. Sabe o quê? Digitei de volta. Pela primeira vez em anos, genuinamente sim. Bom, quer jantar no domingo? Aquele novo lugar tailandês que abriu perto de você. Parece perfeito. Coloquei o celular de lado e voltei para o meu livro, a colocar os pés debaixo de mim no sofá, que agora era inteiramente meu, para me esparramar. Lá fora, eu podia ouvir crianças a brincar na rua, suas risadas a se espalhar pela janela aberta. Dona Maria provavelmente estava no seu jardim, a cantarolar as canções que ela havia ensinado aos seus netos. Sons normais de bairro que sempre estiveram lá, mas eu estava muito ocupada a gerir os humores de Tiago para notar. A tarde de quinta-feira se esticou à minha frente, vazia de obrigações ou ansiedade, sem me perguntar quando Tiago voltaria para casa, sem preparar explicações para por que o jantar era simples, ou por que eu estava cansada, ou porque eu não havia organizado a limpeza a seco dele. Sem verificar meu celular para ver se a crise de Camila estenderia a ausência dele. Apenas paz conquistada através da dor, mas valendo cada momento da jornada que me trouxe aqui. Eu pensei em Tiago ocasionalmente, da mesma forma que você pensa sobre um filme que uma vez assistiu, mas não consegue se lembrar do final. Ele existia agora no tempo passado, um personagem de uma história diferente, uma que eu havia fechado e guardado e não tinha interesse em reler. A raiva havia desaparecido meses atrás, substituída por algo que não era bem indiferença, mas também não era perdão. Estava simplesmente feito, finalizado, um capítulo que terminou quando aquela picape rearranjou mais do que apenas metal e vidro. Meu ombro mal doía mais, apenas uma rigidez ocasional quando o tempo mudava. As cicatrizes na minha testa haviam se desvanecido para finas linhas que pareciam marcas de preocupação, evidência de uma vida vivida em vez de um trauma superado. Tudo havia sarado, ossos, pele e finalmente as partes de mim que eu não havia percebido que estavam quebradas até que elas começaram a se curar. Eu virei a página do meu livro, a me aconchegar mais no sofá e sorri para nada em particular. Era tarde de quinta-feira, eu estava sozinha e eu estava feliz, genuinamente, completamente, pacificamente feliz. A arquitetura da minha nova vida era simples, mas sólida, construída sobre fundações que eu havia escolhido em vez de herdado, decorada com alegria em vez de obrigação. Isso era o que a liberdade se sentia, não dramática ou triunfante, apenas silenciosa e verdadeira, e inteiramente minha. Se esta história de justiça poética fez você torcer pela volta por cima de Bruna, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando a polícia entrou no ouro fino, a expor as prioridades de Tiago para todos. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias cativantes como esta. Assine e clique no sino de notificação para não perder nenhuma atualização.